Já faziam 6 semanas que eu tinha anunciado nosso casamento quando ela me ligou, a voz da minha mãe perfeitamente contida no outro lado da linha. Já dissemos a todo mundo que vocês simplesmente não queriam mais vir, ela disse. 6 semanas antes de 200 convidados se acomodarem em cadeiras brancas, espalhadas no gramado da fazenda que eu havia bancado com plantões extras e até vendendo carro. 6 semanas antes de o meu marido subir ao palco na recepção, pedir o projetor e exibir algo que deixou o rosto da minha mãe com a cor de cinzas. Eu não queria confusão, só sonhava com um casamento dos meus sonhos. Mas, às vezes, a verdade decide aparecer no tempo dela. Aquilo que o Derek mostrou na tela? Nem acredito que meus pais achavam que ninguém ia descobrir. Mas já chegaremos a essa parte. Antes, preciso que você curta e se inscreva se sentir que essa história faz sentido para você. Conte nos comentários de onde está assistindo e que horas são aí. Eu adoro saber. Sou a Wendy, tenho 29 anos e trabalho como enfermeira numa cidadezinha da Geórgia. Voltemos a março, àquela noite em que o Derek me pediu em casamento e tudo começou a desmoronar. Ele ajoelhou-se na varanda da fazenda da mãe dele, um anel que ele guardara por 11 meses entre o dedão e o indicador, enquanto vagalumes pulsavam pela pastagem como pequenos testemunhos. Eu disse sim antes mesmo de ele concluir a pergunta. 20 minutos depois, liguei para meus pais com as mãos trêmulas. Minha mãe atendeu no segundo toque. Contei a novidade. O parabéns saiu seco, como se fosse a leitura de um recibo. Perguntou a data do grande dia. 14 de setembro, respondi. Era o único sábado disponível no salão que eu já embolsara com o depósito. Lá estava um silêncio tão longo que eu quase ouvi a torneira da cozinha correndo do outro lado da linha. É justamente a semana de lançamento do Bali da Courtney, você sabe disso? Ela sabia. Minha irmã mais nova vinha contando os dias no Instagram havia 2 meses, 500.000 de seguidores assistindo a cada passo, entre parcerias de luxo, calendário de conteúdo e todo um espetáculo do wellness. Eu tentei argumentar, mãe, o salão não vai segurar essa data para sempre. O depósito já está pago. E a Courtney tem 500.000 pessoas esperando por aquele retiro. Ela fez uma pausa. E você, quantos convidados terá? 200, talvez? Wendy, seja realista. Mandou-me falar com meu pai e desligou. Fiquei ali, na varanda, com o anel brilhando no meu dedo e o nó na garganta apertando o peito. Pensei, talvez desta vez, só desta vez, eles me dessem a atenção que mereço. Não deram. Meu pai ligou mais tarde, às 20h17, eu nunca esqueço. Estava ali, na cozinha, mexendo a panela de macarrão e o cronômetro do meu celular piscou exatamente 20h17 quando o nome dele apareceu na tela. O Derek estava sentado à mesa, observando cada movimento. Coloquei em viva voz. Afinal, eu precisava de testemunhas. Vou dizer isso só uma vez, meu pai começou. Ele falou com aquele tom grave e contido que usa quando já decidiu que a conversa acabou. Muda a data ou sua mãe e eu não vamos, avisou. Pai, o depósito não é reembolsável. Então você perde tudo. É o que acontece quando você não pensa na família. Olhei para o Derek. Ele esticou o braço, pegou minha mão sobre a mesa e ali ficou, sem apertar, apenas firme, como quem segura algo e não pretende largar. Não vou mudar nada, pai. 3 segundos de silêncio e a linha caiu. Fiquei parada, o telefone ainda colado ao ouvido, vendo o vapor subir da panela no fogão. O Derek perguntou se eu estava bem e eu respondi tu, mesmo sabendo que era mentira, mas era o tipo de mentira que segura a sua cabeça firme pelas próximas 10 minutos para que você consiga comer alguma coisa sem sentir o chão balançar. Meu pai sempre comandou a gente do mesmo jeito que conduz sua loja de materiais de construção. Entrada, saída, sem espaço para objeções. Ou você faz o que o Harold Foster manda, ou o Harold Foster te ignora. Eu já tinha visto ele congelar o próprio irmão durante 2 feriados de ação de graças por causa de uma divisa de terreno. Não vamos não era ameaça, era política. Eu só não tinha ideia até onde aquela política poderia chegar. 10 dias depois, o telefone tocou de novo. Oi, é a Brenda, da Magnolia Table.
A senhora Diane Foster pediu para cancelar o depósito no cartão dela. Precisamos de um novo pagamento em 10 dias ou liberamos a sua data. Eu estava na copa do hospital, ainda de jaleco, com café esfriando na mão. Respondi sim, senhor, e desliguei. Logo cedo, liguei para a florista. Mesmo roteiro, Diane cancelou ambos os depósitos, toda a delicadeza do mundo. O fotógrafo, felizmente, estava pago com o meu cartão, então sigo com ele. Mas o resto? $14.000 evaporaram em apenas 2 ligações. À noite, sentei no chão da cozinha com bloco de notas e calculadora. Saldo da poupança, $6.200. Casamento em 14 semanas. Faltando, por alto, 8.000. O Derek veio sentar ao meu lado, encostou o ombro no meu. Vendemos o Civic, sugeri. Ele nem discutiu. No dia seguinte, anunciei meu Honda 2011 e um estudante da faculdade comunitária pagou 4.800. Peguei 3 plantões extras por semana, além do meu turno normal. 12 horas corridas e, depois, mergulhava de volta à mesa da cozinha para lacrar convites até minha caligrafia ficar torta. Numa madrugada, enquanto asselava outro envelope, o Derek falou pausadamente. Deixa eu puxar seu histórico de crédito. Vamos precisar para a hipoteca da casa mesmo. Eu respondi claro, mas mal prestava atenção, minha mente ainda calculava quantas horas de hora extra seriam necessárias para cobrir um novo buffet que cobrasse por pessoa em vez de prato. 20 minutos depois, levantei os olhos e encontrei o Derek estático, encarando a tela do laptop sem mover nem um dedo. O que foi? Antes mesmo de ele conseguir formar uma resposta, meu celular começou a apitar freneticamente. Não eram chamadas, mas mensagens pipocando como uma máquina de caça-níqueis que ninguém pediu para jogar. Em questão de minutos, meu celular vibrou 11 vezes, 11 parentes, 11 mensagens iguais. Tia Carol ouviu o que você disse aos seus pais para não virem. Frio, hein? A Wendy e o tio Jean também ficaram magoados. Sua mãe está desolada. Liga para ela. Um primo com quem não falo desde o dia de Ação de Graças está dizendo que família para sempre. Não faz isso. Tudo insistia no mesmo. Eu teria desconvidado meus próprios pais do casamento, era cruel e a pobre da Diane estava destruída. Desesperada, liguei para a tia Patty, irmã mais nova da minha mãe e única pessoa que sempre me disse, com um olhar sincero, eu vejo o que eles estão fazendo. Ela atendeu no primeiro toque. Contaram para todo mundo que foi por sua causa, ela começou, direta. Sem rodeios. Ontem o Harold ligou para o Jean. A Diane postou naquele grupo de família que você conhece, nem falou nada, só colocou um emoji triste e pediu orações. Clássico. Eu perguntei o que tinham falado. Que você proibiu sua família de ir e que o Derek está te isolando da galera que ama você. Sentei com força na beirada da cama. Contei mais de 40 parentes agora acreditando que eu era uma filha ingrata, dominada pelo noivo. Meu pai tinha transformado almoços de Natal e cartões de aniversário em armas, minha mãe em trocas de simpatia. Nada disso é verdade, Patty, eu tentei argumentar. Eu sei quem você é, querida. Conto com você no meu lugar na igreja, ela respondeu, me confortando. Desliguei o telefone e encarei o teto. Os boatos já haviam enraizado em cada galho da árvore genealógica. Mal sabia eu que minha mãe estava prestes a dar o golpe final, e dessa vez, em alguém cujo respeito eu realmente queria conquistar. 2 tardes depois, o Derek chegou em casa abatido, como se alguém tivesse bagunçado cada móvel dentro do peito dele. Sentou-se à minha frente, as mãos palmadas na mesa, escolhendo as palavras. Minha mãe recebeu um telefonema hoje, ele disse. Alguém, a Diane, sua mãe, ligou para ela e disse que você tem instabilidade emocional. Pediu para ela ficar de olho. Senti o chão escorregar devagar, como um quadro se soltando de um prego. Minha mãe fizera uma ligação à Ruth Callaway, minha futura sogra, uma mulher que conhecia havia apenas 8 meses e cujo respeito eu ainda lutava para ganhar. E plantar ali a semente de que eu era frágil, descontrolada. Cancelar depósitos de buffet eu até aceitava, conturbar a família também, de certa forma, suportava.
Mas sabotar a única família nova que eu estava construindo? Isso ultrapassava a punição, era pura demolição. O que sua mãe disse? Perguntei com a voz fina. Que passou 30 anos num tribunal e sabe identificar manipulação quando vê, respondeu ele. Ruth, que fora servidora no Fórum do Condado até se aposentar, sentira o tom da acusação em cada sílaba. Gravou a ligação, afinal, a Geórgia é estado de consentimento unilateral, basta um lado aceitar. Se precisarmos usar, a gente tem, garantiu meu noivo. Fiquei ali, absorvendo tudo. E então falei a frase mais verdadeira que disse em semanas: não vou mais brigar com eles, Derek. Só estou cansada de me explicar. E, pela primeira vez em muito tempo, respirei aliviada. A partir daquele dia, toda a comunicação com meus pais virou troca de mensagens escritas, registro oficial. Eu não os bloqueei, não gritei, apenas parei de encenar o papel da filha grata. E não os convidei de volta. Foi numa terça à noite que a Courtney me ligou por vídeo. Estava em seu estúdio, iluminada pelo ring light, cílios postiços impecáveis, pronta para produzir conteúdo às 9 em ponto. A vida dela era um eterno set de filmagem e ela nunca saia do personagem. Quando você vai mudar a data? Ela perguntou, inclinando a cabeça num gesto de paciência condescendente, como se falasse com alguém lento. É só um dia. É meu casamento, é a minha carreira. Eu retruquei. Desde quando sua carreira pesa mais que meu casamento? Ela insistiu, fingindo não entender. Foi aí que ela largou, quase em tom de desculpa. Ah, claro, por causa do telhado novo da mamãe e do papai. Pareceu piada, mas não era. Eu ignorava completamente que a Courtney estava bancando algo para nossos pais, o mais provavelmente que eles a faziam crer nisso. Que telhado? Perguntei, surpresa. O orçamento dava 12.000, lembra? Eu arquei com metade. Ela deu de ombros, como se fosse trivial assinar um cheque de 6.000 aos 25 anos, o preço de ser a filha preferida. Faça o que eles querem, é mais fácil, ela concluiu, desligando o vídeo. Mais fácil para quem? Pensei, segurando o telefone na cozinha. Aquela frase não saía da minha cabeça. Na manhã seguinte, o Derek fuçou o meu relatório de crédito completo e me mostrou a verdade. Havia várias fontes de financiamento para o tal telhado, todas ligadas ao meu nome. Ainda eu tentava processar os números, quando meu pai resolveu explodir. Mandou uma mensagem no grupo da família, 32 pessoas, 3 gerações, da tia Pate ao meu primo de 17 anos em Jacksonville. Diane e eu não compareceremos ao casamento da Wendy. Ela já deixou claro que nossas tradições não importam. Esperamos que ela mude de ideia. Por favor, respeitem nossa decisão e nos deem privacidade neste momento doloroso. Momento doloroso, ele escreveu, como se fosse ele quem trocou de carro e pegou plantões noturnos para pagar as contas. As respostas afloraram em cascata, mas não por mim, por eles. Sentimos muito, Harold. Orando por vocês. Ela vai se arrepender. Nossa família está triste. A tia que eu não via desde 2019 ainda me mandou um recado privado. Que vergonha, Wendy. Um tio lembrou, seus pais te deram tudo. Tudo? Eles deram tudo, menos a verdade. Eu não sabia da pior parte. Meu número de segurança social foi emprestado, usado como garantia, sem que eu soubesse. Desliguei o celular e fiquei sentada no carro, no estacionamento do hospital, onde eu começaria meu turno em 20 minutos. O céu estava com aquele roxo profundo da Geórgia, prestes a apagar-se na noite. No telefone antigo, reservado para emergências, o Derek escreveu: volta para casa. Precisamos conversar sobre o que descobri. Eu olhei para o volante e soube, não voltaria. Entrei no plantão sabendo que aluguel não espera por dramas familiares e que a emergência não dá trégua a corações partidos. Naquela noite, revi 3 pacientes ao estado de código. Corríamos contra o tempo, eu segurando a mão de uma mulher que esperava pelo marido, trocando luvas 19 vezes em 12 horas de frenesi. Quando enfim atravessei a porta de casa, o relógio marcava mais de meio-dia de plantão e eu já devia estar exausta. Mas o cansaço se evaporou no instante em que cruzei a cozinha.
Derek estava ali, sentado à mesa, olhos fixos num fichário Manila e num bloco de anotações legais, com uma expressão estranha, parte fúria, parte cálculo implacável. Antes que eu falasse qualquer coisa, ele deslizou a pasta para perto de mim. 3 cartões de crédito, anunciou. Todos no seu nome, Capital One, Discover e Citibank. Abri o fichário com cuidado. Em cada resma de papel, via meu nome, meu CPF, o endereço dos meus pais, aquele mesmo de onde me mudei há 7 anos, e, no alto da página, um valor que me gelou a espinha, R$ 47.300 de saldo devedor. Folha após folha, cada extrato era um mapa da vida de outra pessoa. Uma passagem aérea de ida e volta para Tulum, 5 noites num resort das Maldivas, uma lente de R$ 7.000 comprada na BIH Photo, R$ 15.000 gastos numa tarde só na Nordstrom. Derek já havia conferido tudo. O dia em que abri o primeiro cartão coincidia com a data em que assinei o contrato do empréstimo para a Faculdade de Enfermagem, emprestado com a assinatura do meu pai como fiador. Era óbvio, meu pai fizera cópia dos meus documentos, carteira de identidade, comprovante de matrícula, meu CPF, e os usara para criar essas linhas de crédito, uma atrás da outra. Isso é crime federal, murmurou Derek, a mandíbula tensa de raiva. Eu não disse nada. Permaneci ali, olhando para aqueles números que me acusavam, uma dívida que eu jamais contraí, mas que aparecia no meu histórico como um hematoma interno. Percebi, então, que meus pais não haviam apenas boicotado meu casamento. Havia 10 anos, eles vinham prometendo colher juros do meu futuro. No dia seguinte, Ruth Calloway surgiu na nossa porta. Sem trazer um refrigério ou conversa fiada, ela entrou com um celular na mão e um saquinho plástico com um pendrive dentro, porque Ruth Calloway é dessas pessoas que fazem backup de tudo. Eu salvei a gravação, anunciou, acomodando-se na cadeira da cozinha como se já tivesse ensaiado esse ritual no tribunal 100 vezes. Apertou o play, eram 4 minutos e 37 segundos da voz da minha mãe. Aquela voz calorosa, preocupada, ensaiada para encontros na igreja e reuniões de pais, capaz de prender qualquer um na ponta do banquinho. A Wendy sempre foi difícil. O Derek parece um bom homem, mas temo que ele ainda não enxergue isso. Ela afasta as pessoas. Eu só quero alguém na vida dele para perceber os sinais. Pause. E Ruth ergueu o dedo, parando a gravação justo ali. Ela me ligou para plantar uma semente, a minha futura nora instável. Passei 30 anos dentro de tribunais, reconheço manipulação quando a ouço. Enquanto isso, a mão do Derek encontrou a minha debaixo da mesa. Posso ficar com uma cópia? Perguntei. A Ruth deslizou o pendrive para mim. Já está tudo lá? Não chorei, embora quisesse. Não por tristeza, mas por aquela exaustão única que bate quando alguém que você me revela que nunca amou você do mesmo jeito. Agora eu tinha o relatório de crédito. E a gravação. Ainda não sabia o que faria com eles, mas também não jogaria nada fora. Você não é difícil, Wendy Ruth comentou, apoiando a mão no batente da porta enquanto saía. Você é inconveniente para quem precisa que você se diminua. Nunca esqueci essa frase. Entrei na maratona do casamento como quem cobre um plantão de 12 horas, cabeça baixa, mãos em movimento, sem espaço para sentimentos. Eu e o Derek criamos os arranjos de mesa usando potes de vidro e flores silvestres que comprávamos por $3 o maço naquele box à beira da Rota 15. Todas as noites, depois do meu turno, sentávamos-nos à mesa da cozinha, linha de montagem de potes e flores, envoltos em barbante, enquanto um podcast de true crime rodava ao fundo. Silêncio era algo que nenhum de nós suportava. A Ruth mesmo alterou o vestido de noiva para mim, renda marfim, comprimento na altura do meio da canela, levemente amarelado na barra. Passou 4 noites seguidas à sua máquina de costura. Na prova, caiu quase perfeito, só um tantinho folgado na cintura. Ela cravou alfinetes e sorriu. Você vai crescer para ele. Todo casamento bom acrescenta uns quilinhos. A Patty ligou para uma amiga dona de floricultura a 2 cidades de distância. Preço de atacado, metade do valor normal. Mudamos a recepção do restaurante cancelado para a fazenda da família Calloway, no mesmo pasto onde Derek me pediu em casamento. Iluminação com pisca-pisca de celeiro, mesas alugadas, sistema de som emprestado do colega de faculdade do Derek. As confirmações foram chegando, 200 convidados ao todo.
A maioria do lado do Derek, colegas de trabalho, um punhado de amigos meus, mais algumas ex-colegas de enfermagem da Patty. E só. 13 dias antes do grande dia, meu pai ligou pela última vez. É sua última chance, Wendy. Transfere a data e fingimos que nada aconteceu. Não há nada para fingir, pai. Vou guardar um lugar para você se mudar de ideia. E desligou. Mais tarde, recebi um recado da Patty. Sua mãe pediu para eu não ir. Respondi que sou adulta e deixei o telefone de lado. Peguei um dos potes de vidro e comecei a enrolar o barbante. 15, 14, faltavam ainda 14 potes. 13 dias. Eu sabia fazer contas. E não parava de me perguntar porque meus pais preferiam perder o casamento da própria filha por uma viagem a Bali? Seria só por causa da Courtney ou haveria algo mais que eles tentavam proteger? Algo que desmoronaria se eu deixasse de representar meu papel certinho? Hoje sei a resposta, mas naquele momento ainda era só mais um palpite. Você já precisou escolher entre manter a paz na família e defender o que é justo? Conte para mim nos comentários. 14 de setembro, 21 horas. Céu limpo, temperatura 21 graus Celsius. Acordei às 5h30 porque meu corpo não entende de dormir além do alarme do turno. A velha fazenda já brilhava num tom dourado quando cheguei. Ruth estava de pé desde as 4 da manhã, alinhando cadeiras brancas sobre o gramado inclinado. Eu conferi o telefone, nada de Harold, nada de Diane, nada de Courtney. Só uma mensagem de Patty, estou a caminho. Mascara à prova d'água. Sem garantias. Subi as escadas até o quarto que, quando Derek ainda era menino, era todo dele modelos de aviões repousavam na prateleira, intactos. Vesti meu vestido de renda, a sensação fresca do tecido na pele, as costuras de Ruth impecáveis. Às 9 em ponto, Patty chegou, entrou e, ao me ver, as lágrimas brotaram em seus olhos. Cobriu a boca com as mãos e murmurou, desculpa que eles não venham. Não se desculpa. Você está aqui. Ela me abraçou com tanta força que senti o vestido ranger. Às 10 horas, a cerimônia começou. 200 cadeiras dobráveis dispostas em filas simétricas, flores silvestres marcando o caminho até o celeiro Callaway, ereta atrás de nós como uma catedral de metal. Sem pai para me guiar, sem braço amigo para segurar, desci sozinha por aquele corredor verde. Já encarei prontos de emergência manchados de sangue, já dei notícias ruins a famílias inteiras, mas aqueles 60 passos olhos nos olhos com gente cochichando sobre meus pais, que preferiram um calendário de posts a estar ali, foram o teste mais longo da minha vida. Lá no fim do corredor, Derek me esperava. Com os olhos úmidos e as mãos firmes, ele me estendeu a mão. Então, dei meu último passo e não olhei mais para trás. A cerimônia foi linda, não posso deixar de dizer isso, porque o que veio depois até ficou um tanto barulhento, mas o silêncio daquela troca de olhares merecia ser registado. O melhor amigo de Derek leu um texto com voz trêmula, Patty ficou com as alianças nas mãos, e o padre aposentado da igreja da Ruth falou sobre escolher quem nos escolhe de volta. Atrás de mim, 4 mulheres na segunda fila buscaram lenços ao mesmo instante. Mas lá na arquibancada verde surgiam murmúrios. Cadê os pais dela? Ouvi dizer que ela expulsou todo mundo. Isso não bate com o que Diane me contou. Minha colega linda, enfermeira-chefe com 23 anos de chão do hospital, aproximou-se no momento da troca de alianças e apertou o meu cotovelo. Não dê ouvidos. Você está radiante. Segurei cada lágrima. Segurei o choro nos votos, o sorriso no beijo, o coração quando ele disse eu te escolho, não porque não houvesse outra opção, mas porque ninguém mais poderia, de fato, escolher quem eu sou. E segurei também enquanto o sol irrompia pelo pasto, como se Deus quisesse iluminar tudo com seu melhor holofote. Quando terminamos, o mundo explodiu em aplausos. Abraços, crianças atirando pétalas que se enroscaram no meu cabelo, risadas soltas. O colega de dormitório do Derek puxou as caixas de som, uma playlist de última hora, metade country, metade Motown, estranhamente perfeita. Mudamo-nos para a recepção, sob lâmpadas de fio prateado penduradas nas árvores.
Compridas mesas de madeira alinhadas, churrasco caprichado de um lugar em Mon que devia uma boa ação ao noivo e potes de pedreiro cheios de flores simples, capturando os últimos raios de sol como lembranças engarrafadas daquele dia dourado. 200 convidados, guardanapos papel e um amor genuíno no ar. A cerimônia tinha sido perfeita, foi na recepção que tudo mudou. Primeiro vi os faróis, um bico prateado subindo devagar a estrada de cascalho, como quem quer marcar presença no palco. Meu pai saltou do carro vestindo colete de carvão e calças impecáveis. Logo atrás, minha mãe em um vestido floral, batom recém-posto e a câmara à mão, pronta para o clique triunfal. Diana avistou-me do outro lado do gramado e o rosto dela se iluminou num sorriso trêmulo, quase teatral. Caminhou em minha direção, braços abertos, voz doce de sempre. Oh, minha querida, não podíamos perder o grande dia da nossa filha. Antes que eu conseguisse recuar, ela me abraçou. O perfume dela, aquele mesmo Estée Lauder que ela usa desde que eu tinha 12 anos, inundou meus sentidos e por uma fração de segundo me vi quase derretendo de saudade. Enquanto isso, Harold apertava a mão do Derek com as duas mãos. Bem-vindo à família, filho. As palmas estalaram nas 8 mesas mais próximas, alguém da mesa 4 comentou alto, olha só, eles apareceram, afinal. Uma mulher secou os olhos, encantada com o drama dos pais pródigos chegando em grande estilo. Que história bonita, cochichou. Eu fiquei estática, o buquê branco apertado até doer entre os dedos. Lancei um olhar para Derek, ele me encontrou com o mesmo olhar decidido que tem quando, depois de horas diante de planilhas, enfim entende todos os números. Um aceno mínimo, quase imperceptível, mas claro como um sim, eu entendi, e estamos prontos. O que meus pais não sabiam era que Derek tinha preparado algo especial. Trouxe um projetor. Quando o sol começou a baixar, as homenagens deram início. Primeiro, o padrinho de Derek subiu ao microfone com piadas sobre uma pescaria desastrosa que arrancou risadas da plateia. Em seguida, Ruth, a mãe dele, falou sobre a mulher que sempre sonhara para o filho, olhou direto para mim e confesso que quase desabei. Então Derek surgiu em pé, sem paletó, mangas dobradas até o cotovelo. Parecia descontraído, mas eu conheço bem a rigidez dos ombros dele em dias da auditoria bancária. Tomou o microfone. Quero agradecer a presença de todos, principalmente quem apareceu mesmo quando não foi fácil. Ouvi um murmúrio percorrer o salão. Alguns voltaram a olhar para Harold e Diane, sentados numa mesa no fundo, exibindo sorriso satisfeito de quem acredita ter vencido o jogo. Derek continuou, com a voz firme. Também quer falar sobre honestidade, porque a Wendy merece isso. Parou, deixou as palavras pairarem. O tilintar de taças cessou por instantes. Depois, com um leve sorriso. Alguns de vocês receberam mensagens dizendo que a Wendy tinha desconvocado os pais dela. Mas não foi bem assim. Harold e Diane escolheram boicotar este casamento. O silêncio que se seguiu disse tudo. O enredo que meus pais tentaram escrever nessa festa acabara nas mãos de Derek, e eu, mais apaixonada do que nunca, soube que, finalmente, tudo estava no lugar certo. Eles chegaram com uma missão silenciosa, ensine-lhe humildade. Tudo porque Wendy se recusara a adiar nosso encontro por causa da viagem de Courtney a Bali. Sussurros percorriam o salão, rápidos e furtivos, como vento que balança o capim alto. Harold empurrou a cadeira para trás e se ergueu. Já chega, filho. Derek não vacilou. Não sou seu filho, Harold, e ainda não terminei. 200 pessoas pararam de se mexer. A música cessou até as cicas do jardim suspiraram. Diane estendeu a mão para deter Harold, mas ele a afastou com firmeza. Derek pousou o celular sobre a mesa, ao lado do alto-falante Bluetooth. 6 semanas atrás, começou ele, Diane ligou para minha mãe. Disse que Wendy é instável, afasta quem tenta ajudá-la. Pediu para alguém da minha família ficar de olho em qualquer sinal. Ele virou-se para Diane. E ali ela ficou, imóvel como um cervo diante dos faróis, hesitando entre destruir-se ou fugir. Minha mãe gravou cada palavra, continuou Derek, tocando o dedo numa tecla do celular. O alto-falante reproduziu a voz da mãe, cristalina e cortante como um sino gélido.
Wendy sempre foi difícil. Derek parece um bom homem, mas temo que ainda não perceba. Ela afasta as pessoas. Quero apenas alguém à espreita de qualquer sinal. 200 pessoas ouviram. Cada sílaba dita num tom ensaiado de preocupação que soava como afeto. Diane saltou de repente. Você está tirando isso do contexto. Ruth Calloway, sentada na mesa 1, levantou-se devagar. Tinha 63 anos, cabelos grisalhos presos num coque, óculos de leitura pendurados no pescoço. Ela falou firme, sem elevar o tom. Mostrei a gravação inteira ao meu pastor, disse Ruth. Ele me disse exatamente o que estou dizendo agora, é manipulação. O salão se tornou silencioso. Um silêncio pesado, capaz de esmagar. Patty, sentada à mesa ao lado, chorava em soluços contidos, uma mão no tampo, a outra cobrindo a boca. Sabia da frieza da irmã, mas ignorava até que ponto chegava. Harold agarrou o cotovelo de Diane. Vamos embora. Derek ergueu o microfone. Podem sair, mas há algo que sua família precisa ver. Harold franziu o senho, hesitou. Então Derek acenou para o amigo universitário, que esticou um lençol branco entre dois pilares do celeiro. O projetor emprestado zumbiu e números começaram a surgir na tela. 3 contas de cartão de crédito, todas em nome do Wendy. Em cada extrato, transação após transação, destacadas em amarelo. Derek não consultava anotações. Decorara cada detalhe. 3 cartões abertos sem o consentimento dela, somando $47.300 em compras. Um suspiro coletivo percorreu a plateia, um êxtase de choque que se sentia no peito. Nenhum desses débitos é do Wendy, afirmou ele. Cada gasto coincide com postagens de Courtney Foster nas redes sociais. Apontou para a tela, resort em Tulum, março, passagem de classe executiva para as Maldivas, novembro, equipamentos de câmara, compras na Nordstrom, tudo em contas que o Wendy jamais abriu. O tio Gene ergueu-se pela metade, mas recuou, a tia Carol tapou a boca com a mão, atonita. A verdade, projetada em letras garrafais, pairava no ar como um verdito inescapável. A mulher que enxugava os olhos quando Harold chegou agora parecia ter engolido algo cortante. A voz de Harold cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Isso é assunto de família. Derek, que até então estava em silêncio, virou-se para encará-lo. É fraude federal. As lágrimas de Diane escorriam agora de forma descontrolada, muito diferentes da delicada compaixão que ela havia usado ao telefone com Ruth. Seu rímel se espalhava, traindo sua angústia profunda. Harold agarrou o braço de Diane e a puxou em direção à entrada de cascalho. A tia que havia mandado aquela mensagem dizendo que vergonha, Carol levantou-se e os seguiu, não para consolar, mas para questionar. Harold, ela chamou. Isso é verdade? Ele não respondeu. Não olhou para trás. As portas do bico se fecharam com um estrondo. O motor roncou e o carro avançou, o cascalho estalando debaixo dos pneus enquanto se afastavam. Fiquei ao lado de Derek, a mão no braço dele, e disse a única coisa que realmente importava. Não planejei aquilo, mas estava decidida, acabara de me libertar da versão de mim que tornava as mentiras deles mais fáceis de acreditar. Após a partida deles, começamos a dançar. Derek segurou minha mão e dançamos na grama, iluminados por luzes de festa emprestadas, enquanto 200 pessoas que agora conheciam a verdade aplaudiam e comemoravam. Alguém ligou de novo a música soul. Eu não sou uma boa dançarina e Derek também não, mas nos movíamos, pisando nos pés um do outro, rindo. E durante 5 minutos, a noite foi nossa, como deveria ter sido desde o início. Na manhã seguinte, era segunda-feira, e isso significava papelada. Fiz um boletim de ocorrência de roubo de identidade junto à Comissão Federal de Comércio. Derek me levou até o escritório do xerife do condado, onde registrei um segundo boletim. Jurisdição local, trilha de documentos, número do caso. Um delegado de olhos gentis ouviu o meu relato por 40 minutos. Liguei para os 3 bancos de cartões de crédito, congelei as contas e iniciei disputas formais. Derek me guiou em cada passo.
Ele fazia isso para clientes no banco, desatando emaranhados de crédito e verificando assinaturas. Desta vez, a cliente era sua esposa. Todos os cartões haviam sido abertos quando eu ainda tinha menos de 21 anos. Nenhum deles tinha minha assinatura. Mudei meu sufixo de número de seguridade social, fechei todas as contas que ainda estavam registradas no endereço dos meus pais e configurei alertas contra fraude nas 3 agências de crédito. Não liguei para Harold. Não mandei mensagens para Diane. Não expliquei, não justifiquei, não pedi desculpas. Eu não registrei o boletim para puni-los. Naquela noite, enquanto estávamos na varanda bebendo chá doce e ouvindo os grilos cantarem na escuridão, compartilhei com Derek meu verdadeiro motivo. Registrei porque $47.000 de dívida não eram meus. Ele assentiu e eu adicionei que, se não o fizesse, eles fariam isso de novo. Talvez não comigo, mas talvez com os filhos de Courtney um dia. Ele segurou minha mão e ficamos ali até o chá ficar morno e as estrelas aparecerem. O silêncio nunca havia soado tão puro. 3 dias depois, Courtney ligou de Bali. Eu estava dobrando roupas quando o nome dela pescou na tela e quase não atendi. No entanto, algo me fez atender. Talvez a curiosidade. Talvez a parte de mim que ainda se lembrava de trançar seu cabelo quando ela tinha 6 anos. O cartão de escover foi negado no hotel, ela disse, com a voz frágil. Sem aquele tom confiante característico, apenas pânico. O que você fez? Eu congelei minhas contas, meu nome, meu crédito, minha decisão. Você está arruinando tudo. Eu tinha um contrato fechado com uma marca. O resort fazia parte do pacote de conteúdo e, para cumprir tudo, eu precisava daquele cartão de crédito por mais 3 dias. Paga você, ela disse. Você já tem 25 anos. Silêncio. Então veio um som que eu não ouvia da Courtney há anos, um verdadeiro soluço, não aquela encenação para as stories. E, sem dizer mais nada, ela desligou. Deixei o telefone na comoda e voltei a dobrar as toalhas. Na semana seguinte, o estrago apareceu no feed da Courtney como uma tempestade chegando de longe. As fotos luxuosas de Bali simplesmente desapareceram. Nada de piscina infinita, nada de drinks no rooftop ao pôr do sol. Em vez disso, ela postou uma imagem de um hostel simples, legendada apenas com mantendo a autenticidade. Foi o suficiente para acender o rastilho. Os comentários brotaram como flores indesejadas. Não era sua irmã que tinha acabado de casar? Ouvi dizer que seus pais nem foram. Como você perde o casamento da irmã para tirar férias? A conta não fecha. Courtney ficou muda. Privatizou o perfil por 2 dias e, quando voltou, soltou um post genérico sobre limites pessoais. Todo mundo percebeu que era só cortina de fumaça. Eu assistia a tudo de longe, sem nenhum sentimento de vitória. Era como olhar o prédio onde você morou desabar, alívio e saudade misturados, impossível separar. A Diane ligou 2 vezes, mas eu deixei cair na caixa postal. Nas semanas seguintes, nossa família se rearranjou. Lentamente, como placas tectônicas em movimento, imperceptível até o momento em que, de repente, tudo está em outro lugar. Numa quarta-feira à noite, o tio Jim me chamou. Jim, o irmão mais velho do Harold, tem 64 anos, é eletricista aposentado e jamais perdeu uma reunião de família. Foi um dos primeiros a me mandar mensagem: seus pais sempre te deram tudo. Eu devia um pedido de desculpas. Sem rodeios. Acreditei no seu pai. Não devia ter acreditado. Obrigado, sobrinha. Eu te amo, mas o que vi naquela tela não dá para ignorar. Algum tempo depois, a tia Carol, a mesma que mandou um que vergonha, por mensagem me enviou um cartão pelo correio. Dentro, um bilhete escrito à mão e $200 para te ajudar nessa nova fase. Desculpe por não ter ouvido seu lado primeiro, dizia ela. Então o grupo de família no celular mudou de forma. O tio Jim mesmo deu um ban em Harold e Diane. 30 pessoas viram tudo acontecer em tempo real. A mensagem dele foi direta: enquanto não explicarem aquelas faturas no cartão, acho melhor ficarem de fora. Só silêncio.
Ninguém reclamou. No domingo, na igreja, a Ruth me disse que o pastor pregou sobre ser honesto dentro de casa. Contou que Harold e Diane não apareceram pela terceira semana seguida. Em uma cidade pequena da Geórgia, faltar à missa 3 domingos seguidos é um recado alto e as pessoas comentam. Os Fosters, conhecidos por serem os pilares da comunidade, pelos ovos recheados da Diane em todo potluck e pelo aperto de mão firme do Harold em cada evento beneficente, tinham sumido de cena. E, onde o silêncio fala mais alto que qualquer palavra, o vazio que deixaram já dizia tudo. Eu não movi nenhuma peça. A verdade se encarregou de tudo. Parei apenas de encobrir. No 11º dia, o contrato de Bali desabou. A empresa de suplementos Wellness, patrocinadora da Courtney, cancelou os $30.000 depois que o Time de PR descobriu a seção de comentários. E assim, o furacão virou marola. Alguém tinha salvo a foto do projetor no casamento. Um convidado postou um vídeo tremido no Facebook privado e, em questão de horas, a pequena cidade inteira já sabia de tudo. A história acabou em um tópico no Reddit sobre brigas familiares. Em 2 semanas, 40.000 pessoas deixaram de seguir a Courtney. Seu engajamento despencou. O algoritmo, antes generoso como quem distribui doces, agora soterrava seus posts sob tutoriais de receita e vídeos de gatos. Ela voltou de Bali antes do previsto, acomodada num assento do meio, classe econômica. Sei disso porque a Patty viu a passagem que a Courtney mandou a Diane, implorando para ser buscada em Hartsfield. Ao pisar de volta em casa, a realidade bateu duro. Todos os cartões de crédito que bancaram voos, hotéis, equipamentos para produzir conteúdo e até os pedidos diários de comida estavam no meu nome, congelados, contestados. Não havia cartão reserva, nem poupança à espera. Na conta corrente, restavam meros $1.100. Não senti uma ponta de vitória ao vê-la vasculhar o Google, com 25 anos, procurando como abrir conta em banco. Isso não era um triunfo, era o comprovante impresso de 10 anos de fracasso de quem criou uma filha e a deixou desamparada. Nem mesmo o Harold e a Diane puderam ajudar. Com meus cartões bloqueados, o fluxo de caixa dos meus pais secou da noite para o dia. Aquele telhado novo que a Courtney dizia ter bancado nunca saiu do papel. O dinheiro foi todo para o estilo de vida dela, lavado pelo artifício de que era ajuda de família. A conta fechava assim que você largasse a encenação. A vida da caçula era paga no crédito da mais velha, até que o crédito acabou. Então, numa quinta-feira qualquer, quase 11 horas da noite, o telefone tocou. A voz dela estava diferente, sem artifícios, sem performance, apenas exausta. Disse que sabia dos cartões. Fiquei sentada na beira da cama. O Derek já dormia, não tive coragem de acordá-lo. Não eram todos, mas aquele primeiro, o Capital One. Eu estava lá quando o papai abriu a conta. Tinha 15 anos. Ele disse que era para emergências. Perguntei em nome de quem estava e ele respondeu: é da Wendy. Você nem precisa de crédito agora. Naquele momento, achei normal. Não era normal, Courtney, respondi. Ficamos em silêncio, não um silêncio hostil, mas aquele em que 2 pessoas pisam no escombro e não sabem onde apoiar os pés. Não liguei para pedir que você retire a denúncia. Sei que não vai. Liguei porque você é minha irmã e eu usei seu nome para pagar uma vida que não construí. Não sei como conviver com essa culpa. Fechei os olhos. Não estou pronta para te perdoar. Talvez um dia, mas não hoje. Ela entendeu. Desligou. Sem drama, sem choro, apenas um clique e silêncio. Fiquei sentada naquela cama por um longo tempo. Aí, finalmente, chorei. Não pelos dólares perdidos, nem pela confusão do casamento, o grupo do WhatsApp ou o print do relatório de crédito projetado na tela. Chorei pela devastação silenciosa que fica quando alguém em quem você confiava leva tudo embora. Chorei porque perdi minha irmã há muito tempo, talvez antes mesmo dela ter idade para perceber que estava sendo usada. E aquela ligação foi a primeira coisa sincera que ela me dizia em anos. O luto nem sempre chega de uma vez, às vezes ele se disfarça de laço familiar.
Fico-me perguntando se, lá atrás, Courtney tivesse sido honesta, tudo teria sido diferente. Ou será que meus pais criaram um sistema em que ambas ficamos presas, cada uma sua própria gaiola? Ela ganhou a jaula dourada, eu a invisível, mas as duas estávamos trancadas. E você acha que a Courtney merece uma segunda chance? Ou o fato dela saber da verdade aos 15 e permanecer em silêncio por uma década a torna tão responsável quanto eles? Conte nos comentários. 3 meses depois do casamento, chegou uma carta escrita à mão. A caligrafia quadrada era do meu pai, do tipo que ele usava para rotular cada prateleira na loja de ferragens. Nenhum remetente, mas eu reconheceria aquele traço em qualquer lugar. No envelope só estavam 16 palavras. Wendy, você é ainda nossa filha. Isso já passou dos limites. Sem mencionar os cartões de crédito, sem um pedido de desculpas, apenas um comando disfarçado de afeto. Uma semana mais tarde, recebi uma mensagem da Diane. Podemos passar o Natal em família? A mesma fórmula que ela usara naquele chat de grupo, embrulhar uma ordem dentro de um laço chamado família e torcer para que ninguém percebesse o que realmente era. Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma onde o Derek espalhara meu relatório de crédito e onde a Ruth reproduzira aquela gravação. Peguei papel e caneta e escrevi: queridos mãe e pai, sempre serei sua filha. Mas não aceito mais uma relação em que meu nome seja usado sem minha permissão. Minha reputação foi manchada às minhas costas e meus limites tratados como desobediência. Quando estiverem prontos para reconhecer o que fizeram, sem explicar, sem justificar, apenas reconhecer, estarei aqui. Wendy. Postei pessoalmente, lacrei o envelope, mas não veio resposta. Nem naquela semana, nem no mês seguinte. Não vou fingir que isso não doeu, doeu. Cada feriadão que passou sem um telefonema soou como uma pedrinha a mais num pote escondido atrás do meu peito. Só que hoje o pote não transborda mais, porque parei de colocar minhas próprias pedras lá dentro. A culpa, a dúvida, a vozinha sussurrando talvez você devesse ter mudado a data. 6 meses depois do casamento, fechamos a compra da nossa casa. Um sobrado modesto de 2 quartos, um banheiro, varanda na frente precisando de uma demão de tinta. Fica no limite da cidade, onde acabam os postes de luz e começam os vagalumes. Meu relatório de crédito voltou limpo, todas as contas fraudulentas contestadas, investigadas e eliminadas. Quando recebi a carta final da Equifax, o Derek assegurou como se fosse um diploma e, de certa forma, era a prova de que meu nome voltava a ser só meu. No dia da mudança, a Ruth apareceu com um presente, um pé de rosa trêmula cor-de-rosa para subir na varanda. E assim, entre tinta, terra nova e luzinhas de vagalume, comecei a escrever o próximo capítulo da minha vida. Ela plantou a pequena flor ao lado dos degraus da entrada e murmurou: toda casa precisa de algo vivo que retorna cada ano. Foi ali, naquele cantinho, que começou a nossa renovação. Hoje, Patty aparece para o jantar todos os domingos. Ela traz consigo um pão de milho macio e dourado, feito segundo a receita da Diane, aquela que Patty aprendeu primeiro e, juro, faz até melhor. Sentamo-nos em volta da mesa de segunda mão, eu, Derek, Ruth e Patty. Falamos de tudo e de nada, sem cobranças, sem plateia, sem placares. Apenas conversas soltas, cheias de aconchego. Continuo trabalhando nos turnos da noite, vestida com meus uniformes que ainda cheiram a álcool gel e urgências alheias. Escolhi esse ofício porque queria aliviar a dor das pessoas nos dias mais difíceis. Só depois descobri que precisava aprender a cuidar de mim nos meus próprios dias sombrios. Percebi, enfim, que a família que não recebi ao nascer ganhei ao construir. Cada pessoa naquela mesa de domingo decidiu estar ali por vontade própria. Ninguém era obrigado. Todos queriam compartilhar risos, desabafos, silêncios confortáveis. O limite mais difícil que eu já impus a alguém coube em uma única frase de 6 palavras: não vou mudar a data, pai. Foi o suficiente para virar meu mundo de cabeça para baixo e, ao mesmo tempo, para me colocar de pé. Se você ainda espera permissão para se proteger, mesmo daqueles que lhe deram a vida, fique aqui com este sinal: você não deve sua paz a ninguém, nem mesmo à família. Muito menos a quem confunde possessão com afeto e toma empréstimos do seu futuro em nome do amor. Esta é a minha história e sei que pesa.
Sei também que muitos de vocês sentam hoje diante de uma versão parecida: o pai controlador, o irmão que só tira, a parentela que exige seu encolhimento para brilhar. Se, em algum momento, você se sentiu visto, revoltado ou um pouco mais leve, foi justamente por isso que compartilhei tudo. Se quiser ouvir mais narrativas assim, inscreva-se no canal. No link da descrição há outra história inacreditável, a de uma mulher cujo próprio clã tentou vender sua casa enquanto ela estava destacada no exterior. É de deixar a gente boquiaberto. Obrigada por chegar até aqui. Até a próxima história.